Esse Jesus que nós adoramos aqui, Ele veio aqui, amém? Algo impressionante, Ele morreu por nós, e Ele prometeu que voltaria. Quando Ele estava perto de cumprir a sua missão, Ele, olhando para os seus discípulos, Ele viu um grupo de homens cheios de receios, de medo, de insegurança. Então Ele vira para aqueles homens e diz assim: não tenha medo no vosso coração, não se turbe o vosso coração, não deixe seu coração transtornado, creia em Deus e creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E assim, se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar os lugares e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém, irmãos? Amém. Palavra do próprio Jesus. Um assunto então que tomou conta do meu coração toda semana, irmãos, toda semana. Eu estava estudando outros assuntos, mas quando eu parava um pouco, vinha o pensamento sobre a volta de Jesus. Eu quero sintetizar aqui para os irmãos, dentro da minha pesquisa, eu trouxe aqui algumas coisas importantes para que a gente possa nos organizarmos no sentido de a gente usar bem a nossa capacidade. E é muito importante que os irmãos possam entender que nós não somos enganados. Às vezes nós nos deixamos enganar. Você nunca será uma pessoa passiva diante das eventuais frustrações suas. Me enganaram. Não, é melhor ser sincero e dizer: me deixei enganar. E geralmente isso acontece porque o caminho que se trilha no cuidado que tem com a fé, às vezes é um caminho escuso, de distração. E eu quero chamar os irmãos para algo muito importante, a começar aqui. Normalmente nós adquirimos conhecimento através daquilo que alguém nos conta, seja através de relatos falados ou escritos, de assuntos corriqueiros, cotidianos, ou assuntos altamente especializados. E muitos, sem entender, fazemos uso. É o caso da tecnologia e informações que nos chegam de toda a parte do mundo. Aprendemos com os relatos de cientistas a essa fonte de conhecimento que justifica, chama-se testemunho. Então eu quero passar aqui e dizer para os irmãos: você tem ouvido testemunho e tem visto testemunho de que realmente Jesus voltará. Mas queremos que o irmão pegue essa realidade, intronize essa realidade, presentifique de forma afetiva, não apenas racional, mas pelo encanto do céu, para que deixe de ser história, fábula, e não sejamos enganados como muitos pelas mentiras, porque os nossos olhos são atraídos por aquilo que é gostoso, que é belo, ainda mais numa cultura em que a estética sobrepôs a ética, porque a ética pressupõe a construção não apenas de uma moral, ou construída por uma moral, mas a fé também. Então eu quero que os irmãos reflitam dentro dessa realidade, do testemunho. Então, por ouvir, por refletir aquilo que se ouve, podemos até ser persuadidos, sermos persuadidos e conduzidos aos erros, mas transferir a responsabilidade para os outros, jamais. Porque houve um grupo que, quando Jesus voltou, e ele então recebeu um grupo, e outro ele instruiu para o fogo eterno, para o inferno também, que
que passou a ser uma fábula, uma história, uma mentira, aos olhos dos homens, porque não tem mais a Deus. Jesus falou: apartai-vos de mim, todos vós que amais a iniquidade. Mas aquele grupo disse: Senhor, mas em teu nome nós fizemos tantas maravilhas. É interessante que Jesus não questionou isso não. Então existe uma razão pura que lida com realidades que podemos refletir, mas existe uma razão prática. Existe um testemunho que nós podemos ver e ouvir e refletir sobre ele, e podemos tirar conclusões, para que a gente não se veja deixado se enganar por um pseudo, um falso evangelho, e que produz na igreja e nos cristãos, sabe o que, irmãos? Um sentimento de melhorar de vida, que é uma desgraça. Melhorar de vida significa olhar para frente e dizer: eu vou alcançar aquilo. O empenho é fabuloso e se reduz no materialismo em algo palpável, enquanto que na verdade a igreja tem que substituir este melhorar de vida por quero viver melhor cada dia. Aí você não vai pensar naquilo que você vai alcançar em ter, mas você vai partir daquilo que você tem e que Deus colocou os pés e diz: onde colocares o teu pé, ali te darei e te abençoarei. Amém? Eu quero repetir para que os irmãos não saiam com confusão aqui. Ninguém é proibido de melhorar de vida não, tá, irmãos? Mas eu quero dizer para os irmãos, pessoas inteligentes fazem investimento, e realmente os grandes empresários sabem que se ficar só num patamar já está perdendo para outros. Então ele quer sempre melhorar de vida, materialmente falando. O inteligente, o sábio não, ele quer viver cada dia melhor, às vezes tendo menos, porque as aflições serão menores também. Então, amados irmãos, nós somos convidados a refletir e, dentro dessa reflexão, entronizar aquilo que nós cantamos aqui e que é algo maravilhoso. Desde o início, foi uma bênção para a minha vida, irmãos. Durante toda a semana, foi várias horas de estudo. Aqui tem uma teologia sistemática de Luiz Berkoff, acho que o pastor conhece, né? Eu tenho ela em espanhol e português, muito bom. Eu estudei nela sobre a vinda de Jesus, apresentando os vários pontos controversos, e que muitos eu não apoio, não aceito, mas eu quero conhecer para me refletir melhor. Porque o que me importa não é o esclarecimento que eu teria acerca disto. O que importa, a certeza de que eu tenho que ele vai voltar. Amém? Isso para mim, irmãos, é uma convicção inabalável, e que me move, e que move a minha fé, e que sustenta a minha caminhada na vida cristã. O texto que nós vemos aqui, Romanos 12, os irmãos estão lembrados? Vamos tentar lembrar? Não perca a esperança, viva piedosamente, perseverando em oração. Os irmãos lembram que tem outro texto também que nós lemos que fala que esperar com paciência. Olha, irmão, nós temos uma geração hoje de gente impaciente, igreja impaciente. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo dos homens, ele é reduzido, limitadíssimo e escravizador. Ele nos amarra, porque o tempo de Deus, irmãos, o Kairos, é o tempo em que Deus, ele cumpre as suas promessas. Amém? Deus cumpre as suas promessas. Olha aqui, irmãos, segunda vinda de Cristo,
Primeira coisa que eu quero que os irmãos gravem isso no coração. De repente você vai ver sendo anunciado, como já foi anunciado no passado. Eu tenho um livro lá em casa que me chama O Paraíso, que eu li esse livro todinho, não apenas uma vez. Li outros de outros grupos aí também. Tem até o Desejado entre as Nações, né? Quem nunca leu. Então eu quero dizer para os irmãos que a segunda vinda de Jesus, ninguém sabe quando será. Nós alimentamos uma fé, vivemos uma fé e cantamos uma fé. Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Mas, qual é a outra parte? Estou certo, porém, quando isso acontecer, que maravilha, né, irmãos? O Jesus que nós cremos, Ele prometeu que voltaria. Outros nomes é dado a este glorioso dia, esse momento histórico da sua volta, dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Também pode ser visto como uma manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Pode ser também como o último tempo, revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós vemos então a escatologia final, tudo, a revelação plena, porque agora nós vemos em parte. A nossa fé, irmãos, ela é preciosa, porque ela sai do nível da razão, ela se alimenta do conhecimento, mas quando ela entra no nível da dimensão espiritual. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para que os irmãos entendam, né? A bola tem dois lados, o homem parece que só tem dois lados também, não tem não. Você tem um corpo que se expressa, você tem emoções, você tem um espírito, um nível de reflexão. Então, quando esse homem sai da razão, ele entra para o nível da fé, mas o conhecimento traz base e sustentação para a fé. Essa fé te transporta para aquilo que a Bíblia fala, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então será a revelação segundo. Será tempo de restauração de todas as coisas. Agora, interessante, irmãos, isso é testemunho não apenas de Jesus. Eu quero passar para os profetas. Os profetas do Velho Testamento, daí Daniel fala que o dia do Senhor seria um dia abrasador, definidor, que traria para a terra um desfecho. Eu quero dizer para os irmãos que existem muitas igrejas, grupos aí, que não acreditam que a história terá um desfecho, mas sim uma pausa. Como eu simplifico a minha fé, porque o conhecimento você tem que partir filosoficamente, que quanto mais simplificar o seu conhecimento, melhor será, para você não criar questões que não levam a nada. Nós vamos perceber isso Pedro dizendo, Pedro falando ali que Paulo escreveu coisas, né, difícil de interpretação, que muitos torcem para a sua própria destruição, perdição. Ele nos exorta a fugir disso. Então nós aprendendo a refletir, simplificar, para que a gente entenda então o testemunho dos profetas, o próprio Jesus, os seus discípulos, os profetas, os apóstolos, os discípulos de Jesus. Agora, o que acontecerá? Que sinais haverá nesta volta de Jesus? Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia fala sobre guerra, rumores de guerra, fome, pestilência, uma série de coisas. Mas tem um texto que às vezes as pessoas até esquecem dele, quando Jesus fala que seria como no tempo de Noé. Há uma distração total, plena, em que toma conta da sociedade, do mundo, e as pessoas simplesmente ignoram. Então casam-se, dão-se casamento, festejam, bebem, mas o coração ele não está voltado. E
embasado nessa grande promessa que é a volta de Jesus. Aí nós temos que despertar. Virá na glória do Pai, as nuvens estarão se expressando, haverá então poder e muita glória, que são palavras, são conceitos que nós não conseguimos alcançar a plenitude, porque eu quero dizer para os irmãos aqui que Deus nos deu a capacidade de pensá-lo, mas conhecê-lo não, porque tudo que o homem conhece limita-o, mas nós relacionamos com Deus pela fé, dentro de uma intimidade da revelação dele pela palavra, no qual esta palavra revelada só foi possível chegar ao meu coração porque ele abriu o meu entendimento. Quando ele viu que no mundo eu estava desesperado, sem algo para assegurar, ele entendeu então assim: ó, Genuíno está desesperado, precisando de um Salvador. Foi quando a Bíblia fala que quem clama o nome do Senhor, ele vem salvo. Mas se você estiver apegado ao mundo, vai continuar no mundo e vai para o inferno. Não há mesmo o mundo, nem que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque ele é inimigo de Deus. O sistema do mundo é inimigo de Deus, irmãos. É inimigo de Deus. Ele virá com poder e grande glória. Do mesmo modo que ele subiu, ele há de voltar. É uma passagem também linda lá em Atos capítulo 1, desde o versículo 5 até a frente, quando os varões galileus estavam olhando enquanto Jesus se elevava, era assunto. Enquanto ele subia, dois anjos, apareceram ali e disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este mesmo Jesus que estás vendo subir, ele há de voltar um dia. Amém? Que bênção. Eu quero dizer para os irmãos que, por ter gastado muito tempo estudando, muito tempo, tem muito texto bíblico, e cada um mais lindo do que o outro, e cada um tocando mais profundamente ao nosso coração. Mas são muitos textos mesmos, muitos textos que mexem com o nosso coração. Então a volta será repentina, inesperada, como um ladrão de noite. Haverá manifestação então de astros com relâmpago. Eu acredito que o Deus Criador sendo saudado, cumprimentado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala que quando Jesus morreu, as costas se fenderam, a natureza se manifestou ali também. O seu Criador entregando, Jesus entregando a vida em nosso favor. Então a manifestação da criação de Deus. E a Bíblia fala em Romanos que até a criação geme também esperando o dia da redenção. Apesar de ser bruta, mas ela tem o quê? Deus criou tudo a partir dele. Que bênção, que maravilha. Os céus e os elementos se desfarão, segundo Pedro, está dito lá na palavra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que maravilha, a palavra de Deus está lá em 1 Coríntios capítulo 15, está lá em Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Amém? Amém. Que bênção a palavra de Deus. Os que estão vivos serão arrebatados para se encontrar com o Senhor. Então veremos completa a nossa salvação. A igreja de Jesus será glorificada. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos a igreja em duas dimensões: a dimensão triunfante, que é a igreja invencível, biblicamente aquela que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela não é institucionalizada, é a igreja que onde é o Espírito de Deus a liberdade, que pode ser presentificada no mundo se não estiver tão engessada dentro das normação do homem, da normatividade do homem. Mas nós temos a igreja militante, que é essa igreja aqui, local, que é organizada, tem suas normas que devem ser respeitadas, e combinada em grupo, a aceitação por um regimento. Isso não significa que todos pensam
iguais, mas todos se respeitam, porque sabe até aonde vai o processo, o nível de cada um do discernimento. Então a igreja, essas duas dimensões, triunfante, a Universal Assembleia de Deus, essa é vitoriosa. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: você faz parte dela, amém? Você faz parte dessa igreja triunfante. A igreja militante é uma igreja local, que briga contra o pecado, que prega o evangelho, que está espalhada pelos 4 cantos da terra aí, e que esta igreja aqui, pela misericórdia de Deus, organizou vários aí onde está pregando a palavra. Em Caeté, a filha dessa já tem a 2ª igreja. Estrela da Manhã, Lírio do Vale, Ouro Minas, Fátima, e aonde mais? É Ribeiro, é Estrela da Manhã. Boas Novas, entre Rio de Minas. Isso porque nós cremos que Jesus veio, morreu por nós e que Ele um dia voltará. Oh glória! É isso que mexe com a igreja de Jesus, essa certeza de que Ele voltará para nos buscar. Que bênção, irmãos! Que maravilha! Os cristãos recebem esta garantia no próprio coração. Sabe por quê, irmão? Porque nós recebemos como garantia pela nossa fé, porque nós amamos a volta de Jesus, nós aguardamos, nós ansiamos por ela, nós oramos por ela. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós oramos. Agora eu quero dizer para os irmãos, enquanto nós temos esta bênção, existem pessoas sofrendo. E eu quero encerrar lendo esse texto aqui. Novamente eu quero dizer para os irmãos, eu espero que não deixe nenhum problema com o pastor Elias resolver quanto a isso, viu, pastor? Mas o que eu estou dizendo aqui é apenas que Jesus voltará. Porque nós temos dispensações, nós temos várias interpretações, mas eu simplifiquei para mim. Eu creio que Jesus voltará. E creio que um dia Ele esteve aqui também, e creio que Ele morreu pelos seus pecados, e que Ele ressuscitou para a glória do Pai. Eu vivo com esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jesus é tudo de bom. E quem entende essa verdade vai fazer uma grande diferença em sua vida. E eu quero encerrar lendo para os irmãos aqui essa mensagem aqui. Agora vos rogamos, irmãos. Desculpe. Peguei o texto. Deixei marcado, mas encontrei aqui. Gostaria que os irmãos, vamos ficar em pé? Gostaria apenas lendo, gostaria que os irmãos estivessem bem atentos, tá? Todos estão bem apenas. Eu não quero que os irmãos abram o texto, eu quero que os irmãos apenas ouçam a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda nos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O versículo que nós vemos aqui, eu tenho certeza que ele fala de tribulação, eu só não estou lembrado agora. Perseverai na oração. Sede firme na tribulação, para que a sua esperança seja renovada a cada dia, na certeza de que nenhuma decepção, frustração com essa igreja militante de homens falhos, pecadores, ela não seja um tropeço na tua vida. Não se deixe enganar pelo ideal de você ver no outro, mas como posso esse Jesus que em tudo foi exemplo para nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu sou muito grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor colocou essa verdade no meu coração e que consola tanto a minha vida, ó Deus, em todos os momentos. Eu quero que, em nome de Jesus, ó Deus, essa verdade profunda que Teu Espírito nos revela, ó Deus, de que realmente o Teu Filho há de retornar e buscar a Tua igreja, que isso seja presente na vida de cada um dos irmãos, da Tua igreja e do Teu povo, ó Deus. Eu peço também que o Senhor seja o consolo daqueles irmãos que estão passando aflições, lutas nos quatro cantos da terra, ó Deus, seja em ambiente de guerra, de necessidade, ó Deus, de fome. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Renova a esperança da Tua igreja. E com a renovação da nossa esperança, Pai, nos dê uma visão missionária, Deus, de salvação daqueles que nos cercam, Pai, para que a gente cuide bem daquelas pessoas que não estão ao nosso redor, para receber desta grande e abençoada esperança a certeza de que o Senhor há de cumprir todas as Suas promessas. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém.